A gente vai olhar agora para o Rio de Janeiro. Quem estava por lá era o presidente Lula. Ele participou do evento de filiação da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ao Partido dos Trabalhadores. Aniele Franco é cotada como um dos nomes para a Prefeitura do Rio de Janeiro, como vice na chapa de Eduardo Paes. Só que Lula disse que ela não tem pretensão de disputar nenhum cargo nesse momento. A Aniele é uma jovem e ela pode construir uma perspectiva política muito importante no estado do Rio de Janeiro e na do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza, eu vou dizer agora por ela, sem falar com ela, eu tenho certeza que ela não tem nenhuma pretensão de disputar nenhum cargo agora em 2024. Ela quer ser ministra até o último momento. Mas, quando terminar, quando chegar perto do final do governo, tem eleição em 2026. Aí pode dar um mexilico nela e ela, então, querer ser candidata a alguma coisa. Então, é melhor ela começar a se preparar antes para, se for candidata a alguma coisa. Vamos então falar com o Pedro e com a Basília sobre esse assunto. Tem a apuração dos dois, viu? Eu vou começar pela Basília, tudo bem, Pedro? Vai, em frente. Vamos lá. Porque, Basília, o nome da Aniele Franco estava ventilado como vice de Paes. Todo mundo dava já praticamente até como certa essa parceria agora em 2024. Está descartada, como colocou ali o presidente Lula? A gente viu, inclusive, quando o presidente Lula fala sobre essa possibilidade, a reação da plateia não foi das melhores. Isso acaba sendo, inclusive, um artigo de campanha, né? Você colocar ali uma recém-filiada no partido como alguém que pode, mas não agora, se candidatar a alguma coisa, né? Ser testada nas urnas. Talvez essa fala do presidente seja também um recado para os seus aliados, né? Para o próprio Paes, dizer que ainda tem jogo, né? Ainda dá para negociar outro nome do PT para sair na candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro neste ano. O PT, a gente falou ontem, repete hoje, destacou o Rio de Janeiro e Recife como municípios especiais em que precisa ter o envolvimento direto pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que vai começar a cumprir uma agenda mais intensa dentro do Brasil, com foco na sua própria popularidade, mas também em fomentar, juntar votos para estas pessoas, né, que se candidatem em nome do PT, seja na prefeitura ou vice-prefeito neste ano. O presidente só estava falando mais de São Paulo, agora a gente vai ouvir Lula falando mais do Rio de Janeiro. A ida do presidente para a filiação desta recém-chegada ao ninho do PT dá muito alcance ao nome de Aniele Franco para que ela até se torne uma política muito mais conhecida do que pelo histórico trágico de ter sido trazida, né, à opinião pública, à visibilidade pública como irmã da vereadora Marielle Franco. O Lula, nesse discurso, destacou algumas qualidades da sua ministra, como fidelidade e também respeito, né, às bandeiras como o feminismo, a parceria de tê-la aqui na esplanada dos ministérios. Desde o início do governo Lula, em especial na hora de indicações, né, de escolha de nomes para algum cargo ou alguma candidatura, quando o pedido é aumente a participação feminina, normalmente tem uma fonte dizendo, mas não tem uma mulher em que o Lula confie ou uma mulher negra em que o Lula confie para colocar nesta função. O evento de ontem mostrou que hoje, nessa órbita, né, de quem transita ao redor do presidente Lula, entre as mulheres tem a Aniele Franco, que tem tido muito espaço na agenda do presidente aqui em Brasília e em situações como esta, agendas fora aqui do quadradinho da capital federal.
ter Lula do lado dela no ato de filiação é mais do que um indicativo de campanha. Mostra que ela tem a confiança do presidente para concorrer a qualquer coisa neste ou em outros anos. Então vamos aguardar. O período de desincompatibilização vai começar agora, abril. Ainda dá tempo de fazer negociações e conversas para a gente saber mesmo quem vai colocar a cara a tapa e enfrentar uma campanha eleitoral neste ano. Tem vários ministros que vão concorrer à prefeitura. A Aniele continua como uma cotada. A gente vai ainda interpretar melhor a fala do presidente Lula de ontem. Foi um aviso aos seus aliados e também um fortalecimento à Aniele, ou ele está colocando ela fora da disputa? Não me pareceu claro ainda. Bem, ele falou em 2026, né? Ele trouxe ali uma possibilidade de que, olha, 2026, quem sabe, né? Vai mexer ali com os ânimos da Aniele Franco. E aí, Pedro, em 2026 são muitos os cargos em disputa. Já há alguma aposta, caso a Aniele Franco de fato seja uma candidata em 2026, ela disputaria qual cargo? Pois é, Carol, para mim está muito claro. A Aniele está carta fora do baralho para essa eleição de 2024. Ela própria já sinalizou, inclusive numa entrevista que ela concedeu ao jornal O Globo de hoje, que o objetivo é ser senadora, que ser senadora seria a realização do sonho da irmã dela, Marielle Franco. Mas para além disso, você vê que não é exatamente uma situação em que a própria Aniele vai e fala, é o Lula virando e dizendo assim, eu tenho certeza que ela não vai querer nenhum cargo agora, tenho certeza que ela não vai ser candidata. Como aquele chefe que diz para o funcionário, assim, eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Então, ali a mensagem é muito clara, né, do Lula sinalizando que para ela não seria o cenário ideal agora ser candidata. É de se pesar, o que é melhor para a projeção política de alguém que tem pretensões futuras, se ser vice-prefeita do Rio de Janeiro ou ministra do governo federal. E ainda em saindo do ministério, como a Basília apontou aí nesse período de descompatibilização para se tornar candidata a vice-prefeita, se ela perde eventualmente a eleição, o que acontece com ela depois? Então, quer dizer, a projeção para ela como ministra é claramente uma projeção muito superior do que se ela fosse de fato candidata a vice-prefeita de Eduardo Paes. Muito embora, se ganhasse a eleição, conseguiria aí mais tempo de mandato, conseguiria, obviamente, até o final do mandato do prefeito, continuar no cargo de vice-prefeito, eventualmente assumiria alguma função ali. Mas as próprias pessoas, os interlocutores do Eduardo Paes, com quem eu converso e tenho conversado nos últimos dias, Carol, tem afastado cada vez mais essa possibilidade da Aniele Franco. Até tem um plano B no PT, que é o André Siciliano, que foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e hoje também compõe o governo federal como uma espécie de secretário especial de Relações Institucionais do presidente Lula. Ele é uma pessoa com um bom trânsito no Rio de Janeiro, tem costuras políticas de A a zinco e, de fato, tem toda a condição de poder se candidatar como vice-prefeito, como candidato na chapa de Eduardo Paes. O problema é que não é o que o Paes quer agora, não é o que os interlocutores do prefeito do Rio de Janeiro apontam como sendo um desejo dele. Ele quer uma chapa pura. Ele quer ter ao lado dele alguém da sua extrema confiança, até para poder eventualmente herdar a prefeitura caso ele saia candidato ao governo do Rio de Janeiro no ano de 2026. Então, justamente para isso, Paes defende que seja uma pessoa do grupo político dele. E, é claro, o mais cotado, sem sombra de dúvidas, é o Pedro Paulo, deputado federal, foi secretário da Fazenda, cuidou das contas da Prefeitura do Rio de Janeiro e sempre foi um aliado político histórico do prefeito Eduardo Paes. O Pedro Paulo, que também é do PSD, partido de Eduardo Paes, então nesse sentido seria uma chapa pura. Um último comentário final para não deixar passar. Importante dizer que também nesse evento e também nessa agenda de ontem no Rio de Janeiro, não na filiação da Aniele, mas no evento que aconteceu antes em Niterói, o presidente Lula fez um aceno de apoio a Rodrigo Neves, que é o pré-candidato do PDT à Prefeitura de Niterói, que a gente trazia ontem aqui, que estava justamente brigando, tentando conseguir esse apoio do Lula aí para derrotar o bolsonarista Carlos Jordi. Carol. Movimentações político-partidárias em destaque aqui no Novo Dia. Até já, Pedro.